senador Lazier Martins explicou durante sessão do plenário do Senado por que votou contra a intervenção decretada por Lula no Distrito Federal. O senador explicou que houve um artifício do governo federal ao jogar a culpa no governador Ibanez Rocha, lembrando: ninguém tinha mais necessidade, condições e obrigação de tomar precauções no domingo do que o governo federal. Afinal, nós estamos no centro do poder. As dependências dos poderes são federais. Lazier Martins lembrou as responsabilidades dos órgãos do governo federal e afirmou: eu acho que deveria haver um reconhecimento público do governo federal de que falhou e não poderia ter falhado. Não tem sentido responsabilizar unicamente o governador Ibanez. Aliás, nem poderia ser afastado por ordem do ministro do Supremo. A responsabilidade por processo contra governador é do STJ, não de um ministro do Supremo. Então são várias irregularidades e arbítrios, e contra isso eu também me insurjo. O senador Plínio Valério, em vídeo divulgado pelas redes sociais, explicou por que também foi contrário à intervenção de Lula. Plínio Valério explicou que o decreto de Lula é inconstitucional, pois não seguiu os trâmites necessários, como ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa. O senador explicou que sabe que, ao se opor ao decreto de Lula, será vítima das habituais campanhas de difamação que dirão que ele defendeu depredadores. O senador afirmou que, no caso, inocentes estão sendo punidos. Ele disse: tem centenas de pessoas em um ginásio em Brasília, sem água, sem banheiro e sem comida. O senador afirmou: lugar de bandido é na cadeia e lugar de inocente é em casa com a família. O senador Esperidião Amin enfatizou o desrespeito ao devido processo legal e a presunção de inocência das pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Esperidião Amin disse: faço minha a sua advertência, presidente, no tocante à individualização de quem possa ter participado dessa barbárie. Ou seja, não é colocar no ônibus quem estava no acampamento, é investigar a atuação de cada um. Como disse o ministro Carlos Aires Brito ontem, dentro do processo legal, ou seja, não vale botar isso no 4781, que não é processo legal. Tem que respeitar o processo legal que o inquérito 4781 sistemática e longevamente ignora para que não restem impunes culpados, porque fora do processo legal nós temos outras experiências que não deram certo. O senador defendeu ainda a instauração de uma CPI para investigar as ações e omissões relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. O ataque a cidadãos e empresas privadas, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, tem se tornado cada vez mais comum em CPIs e também nas altas cortes do país. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos do jornal e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores,
doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente veneziano, e serei bem sucinto e me congratulando com a sua resistência, presidente. Estou acompanhando a sua trajetória e o revezamento na presidência dos trabalhos desde há mais de 3 horas, junto com o presidente Pacheco. Acompanhei Vossa Excelência, inclusive, na visita, junto com o presidente da Casa, às dependências depredadas do Senado Federal. Mas o meu objetivo nessa rápida intervenção é para dizer que votei contra também a intervenção na segurança de Brasília, por entender que está havendo um excesso quando se resume toda a responsabilidade ao governador Ibanez. Isto é um artifício, porque ninguém tinha mais necessidade, condições e obrigação de tomar precauções no domingo do que o governo federal. Afinal, nós estamos no centro do poder. As dependências dos poderes são federais. Além do mais, todos os recursos de pessoal é o governo federal que tem. Para que serve a ABIN, que deve fazer estratégias, e o Gabinete de Segurança Institucional? Que gabinete é esse que não concedeu segurança à instituição? Não é? O ministro da Defesa, o poder de convocar as Forças Armadas para se proteger, quando se sabia que aquelas multidões que vinham se dirigindo a Brasília há vários dias, não era para passeio em Brasília, é porque estava se preparando alguma coisa, algum ato. Era viável que se pensasse apenas numa movimentação pacífica, mas era também possível desconfiar que poderia haver excesso, como de fato houve excessos que todos nós condenamos. Então, eu acho que deveria haver um reconhecimento público do governo federal de que falhou e não poderia ter falhado. E não tem sentido responsabilizar unicamente o governador Ibanez, que aí, aliás, nem poderia ser afastado por ordem do ministro do Supremo. A responsabilidade por processo contra o governador é do STJ, não de um ministro do Supremo. Então são várias irregularidades e arbítrios, e contra isso eu também me insurjo. Obrigado pela tolerância, presidente. Meus cumprimentos, senador. Alô, passando aqui para conversar com você brasileiro, você brasileira, em particular os amazonenses, meus irmãos e minhas irmãs, para esclarecer por que eu vou votar contra o ato de intervenção do presidente no Distrito Federal. Porque é inconstitucional. Ele não ouviu o Conselho da República, não ouviu também o Conselho de Defesa, portanto ele é ilegal. E a gente briga aqui com tanta ilegalidade, portanto eu não vou atropelar a Constituição como faz o ministro do Supremo. Claro que bandido tem que ser tratado como bandido, o lugar de bandido é na cadeia, o que foi feito não tem perdão, não tem desculpa. Mas também botar o interventor, que não entende nada de segurança e sai prendendo todo mundo, querendo o culpado, está punido inocente. E tem centenas de pessoas no ginásio em Brasília sem água, sem banheiro e sem comida. Senhoras de 80, de 70 anos, senhores também. Então é por eles que eu estou votando contra, porque essa intervenção foi assodada, não seguiu os trâmites legais, daí votando. E não adianta depois querer pregar lá no Amazonas que eu sou favorável à bagunça. Pelo contrário, eu repudio toda e qualquer violência. Repito, lugar de bandido é na cadeia, mas lugar de inocente é em casa com a família. Portanto, estou votando não no ato de intervenção no Distrito Federal, por ser ilegal e por ser incompatível com o que a gente está assistindo e está vendo nos ginásios da Polícia Federal em Brasília. Senador Espiridião Amin, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero subscrever as suas palavras ao tempo em que eu aplaudo a sua manifestação, assim como com atraso de 9 dias, aplaudo a sua manifestação
no dia 1º de janeiro. Sou solidário em todos os aspectos que nós já salientamos sobre a tragédia, a barbárie e a vergonha que sentimos com o ocorrido. Não quero me alongar, mas não posso deixar recomendar a leitura do artigo do ex-presidente José Sarney, O Ataque à Democracia, datado de hoje, em que ele diz: em tese, a Praça dos Três Poderes estava vedada a manifestações no dia 8 de janeiro. E as advertências da ABIN e de todo o sistema nacional de inteligência não foram consideradas como seria de direito e de dever por autoridades federais e do Distrito Federal. Isto o tempo vai demonstrar. Segundo, faço minha a sua advertência, presidente, no tocante à individualização de quem possa ter participado desta barbárie. Ou seja, não é colocar no ônibus quem estava no acampamento, é investigar a atuação de cada um. Como disse o ministro Carlos Aires Brito ontem, dentro do processo legal, ou seja, não vale botar isso no 4781, que não é processo legal. Tem que respeitar o processo legal que o inquérito 471 sistemática e longevamente ignora, para que não restem impunes culpados. Porque fora do processo legal nós temos outras experiências que não deram certo. E, finalmente, eu quero lhe dizer, presidente, que a CPI abrangente a respeito desses atos ocorridos e das omissões havidas será muito bem-vinda. Eu subscreverei 15 segundos. termos adequados à CPI que vem a ser apresentada a partir de 1º de fevereiro. Muito obrigado.